agradeço a Deus pelos dias de paz. Graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia. Eu agradeço. Manhãs. E hoje a gente está aqui com um assunto muito importante sobre a saúde do idoso e também sobre o coração do idoso. E para falar com a gente vai receber a doutora Amabile Pandori, que é geriatra. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela presença. E a doutora Fernanda Mandioni. Obrigada, viu? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom, a gente vai começar falando sobre o coração do idoso. O coração envelhece? Tudo envelhece, né? Tudo envelhece. A gente faz parte, envelhecer. Envelhecer faz parte da vida. Então, né? a idade, o coração envelhece. A idade do coração diz respeito também à idade? Não necessariamente. Isso é um enfoque que a gente tem que ter, né? Se você envelhecer tomando algumas atitudes, o seu coração ele vai envelhecer sofrendo menos, né? Eu acho que a Fernanda quais são as pode nos atitudes ajudar. que a gente pode ter, para a doutora Fernanda, então, para o coração envelhecer saudável? Eu acho que hábitos de vida saudáveis também, né? A pessoa que se exercita, se alimenta adequadamente, não tem doenças como diabetes, pressão alta, esse coração ele acaba sofrendo muito menos. Ele envelhece, claro, porque a gente não envelhece só por fora, né? Todos os nossos órgãos, eles envelhecem. Mas como a doutora Amabile bem disse, tudo é uma questão também dos nossos hábitos de vida, né? Atividade física, dormir bem, se alimentar, tudo isso ajuda o idoso. E controle das doenças de base que você tem, né, na evolução da tua vida. Evitar você fumar também, né? Carga genética aí é meio complicado, a gente não consegue brigar com a carga genética, mas você fazendo todo um estudo prévio, né, passando no médico regularmente, fazendo controle do seu colesterol, fazendo controle da sua hipertensão, controle do seu diabetes, né? Outras doenças, hipotireoidismo, né, também. Se exercitar, ter qualidade de vida, uma boa alimentação, né? Então, para você aí de casa, acho que é importante, gente, a prevenção. Prevenir é sempre o melhor remédio, não é isso? Sempre. E não, então não tem que ir ao médico só quando aparecer uma dorzinha, algum sintoma, não é assim que funciona, aí já é perigoso, né? porque daí você já está com a doença. Aí já está com a doença. Aí você já está com a doença. Isso não é só para todo mundo, não é só para os idosos, é para todo mundo. Não, é para todo mundo. Não é mesmo? A gente vê hoje uma incidência muito mais alta das patologias nos jovens, né? Por conta do estilo de vida, por conta da alimentação ruim, por conta da falta do sedentarismo, que eu acho que, na minha opinião, hoje é o maior problema que a gente tem. É o sedentarismo. É o sedentarismo, não só no jovem, mas no idoso, porque o idoso ele acha, porque ele está idoso, né, está velho, ele não tem que fazer nenhuma atividade física. E é onde está o erro, e é onde tem o erro. Doutora Fernanda, os problemas cardíacos são genéticos? Existem alguns problemas cardíacos que sim são genéticos, mas a grande maioria deles a gente fala que são adquiridos, né? A gente desenvolve no decorrer da vida e os fatores de risco, que são doenças como diabetes, a pressão alta, o colesterol, eles são fatores que predispõem uma incidência maior desses problemas do coração, né? Essas doenças do coração. Então, sim, existem várias doenças genéticas, mas não é o mais comum. E quais são os principais sintomas das doenças cardiovasculares? As que a gente mais conhece, que são, na verdade, as síndromes isquêmicas, que é caso de infarto do miocárdio, o sintoma mais comum é a dor no peito, né? Principalmente uma dor desencadeada com esforço, que melhora com repouso. Essa dor, ela chega a ficar sem ar? Não, é uma dorzinha que começa pequena e vai crescendo. Ela pode vir, sim, acompanhada de falta de ar. É um sintoma bem frequente de vir acompanhada da dor no peito. E a outra doença que também é muito comum, sem ser o infarto, é a insuficiência cardíaca, né? Que é o enfraquecimento do músculo do coração. E o sintoma mais comum é a falta de ar ou cansaço para realizar algum tipo de esforço. Geralmente começa com esforços mais intensos, como subir uma escada, subir uma ladeira, e isso pode vir progredindo até
dispneia, que é a falta de ar, em repouso. Agora, a gente está falando sobre atividade física, que é super importante para o idoso, para o jovem, todo mundo fazer. Quem sofre da doença cardiovascular pode? Mariana, se diz. Isso. Pode fazer atividade física? Deve? Olha, cada caso é um caso, né? A gente sempre tem que individualizar. Então, o mais importante... Então, existem vários tipos de atividade física e vários tipos de doenças do coração, né? A grande maioria se beneficia com atividade física orientada por um profissional de saúde. Tá. Mas existem casos em que isso pode gerar algum risco, né? A atividade física pode gerar algum risco de alguma arritmia grave, inclusive de morte súbita. Então, sempre tem que ter um acompanhamento com um cardiologista. Ó, doutora falando, você aí de casa quer praticar atividade, já está idoso, tem que procurar o médico direitinho, um profissional da atividade física, não é isso? Para ir acompanhando. A gente tem uma pergunta. Não só o idoso, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com a atividade física, também no jovem, porque ele acha que ele pode fazer qualquer coisa sem uma avaliação prévia. Vamos jogar para os jovens agora. Cadê o Mick? Aqui já. Já temos aqui uma pergunta. Oi, doutora. Fala para o seu nome. Meu nome é Júlia. A minha dúvida é se... Vamos falar ali. Pode perguntar. Para quem vai ser essa pergunta? Para as duas, pode ser? Para as duas? É. Pode. Eu queria saber se desde nova a gente tem que acompanhar algum problema no coração, ficar fazendo exames, porque se a gente tem casos na família de alguém que faleceu por infarto, se a gente tem que acompanhar desde novo, tipo, agora a gente teria que estar acompanhando? Quem quer responder? Eu acho que eu posso responder. As mulheres, eu acho que sempre acabam tendo a ginecologista como uma médica, né, de acompanhamento, que acaba pedindo exames gerais, como uma glicemia, um perfil lipídico, que é para avaliar colesterol, e isso já é suficiente, não precisa mais do que isso. Agora, se você tem realmente algum antecedente familiar precoce de doença do coração, de parente de primeiro grau, ou seja, pai, mãe, irmão, é muito importante que esse acompanhamento seja feito mais de perto e geralmente com um profissional especializado, ou seja, um cardiologista, tá? Mas agora, se é só um acompanhamento de rotina, esse acompanhamento pode ser feito por um clínico geral, mas é sempre muito importante algum tipo de acompanhamento por algum profissional de saúde. E eu sei que o foco aqui é a gente discutir a cardiologia, né? Sim. Mas a gente tem uma lacuna de idade em que a gente percebe que os jovens, eles saem do pediatra, né? E não tem um médico de referência. Então, eles ficam meio perdidos, sem saber o que eles têm que fazer, né? Então, é importante, sim, eu acho que fazer uma avaliação. Mesmo porque o erro alimentar de vocês... Quem aí come direitinho? Entendeu? É importante, eu vou dizer porque eu tenho um exemplo em casa, né? Sim, tenho um filho que tem um probleminha alimentar aí, com colesterol alto. E a gente, então, é importante, sim, que vocês façam uma avaliação, né, optando por um clínico, né, por um gineco. As meninas normalmente têm a gineco mesmo que faz essa avaliação. Os meninos normalmente se perdem, né? E apesar de eu ser geriatra, eu faço medicina interna, faço clínica médica e tenho muito jovem que eu atendo. E é engraçado isso, né? Ser geriatra, atender jovem, mas eu faço. Bom, agora vamos para a doutora Fernanda. Como o sono pode influenciar para pacientes de insuficiência cardíaca? Bom, a gente sabe que uma boa noite de sono é importante para qualquer pessoa, né? Mas também existem alguns distúrbios do sono que podem estar relacionados com o aumento da incidência de insuficiência cardíaca, né? Acho que o principal e o mais conhecido de todo mundo é a apneia obstrutiva do sono, que é aquela doença que a gente vê que a pessoa ronca muito, tem aquelas pausas respiratórias que dão até um pouco de aflição, parece que a pessoa... Isso é problema? Isso é um grande problema. Está muito relacionado com o aparecimento tanto de insuficiência cardíaca quanto de doenças como infarto. Você ronca? Não é que eu ronco, eu desesperadamente ronco. Olha já aí, fez polissonografia? Já fez polissonografia? Não, precisa fazer polissonografia. Eu tive um probleminha de saúde recente e aí
tentei usar o BIPAP, né? Isso. Ah, não aguentei, aquele furacão pelo nariz, nada, mas é uma questão de adaptação, precisa adaptar. Então, foi o que o médico que me atendeu no hospital comentou, né? Para quem não sabe, né? A senhora explicam, por favor, o que é o BIPAP para o pessoal entender. O que é, por favor, para explicar? O BIPAP, na verdade, é um dispositivo que ajuda na respiração, né? Ele faz uma expansão mais adequada dos pulmões. E os pacientes que têm apneia obstrutiva do sono, eles se beneficiam muito com o uso desse aparelho, que aí ele impede essas pausas e essa queda do oxigênio e a elevação do gás carbônico, né, durante o sono. Tentei, viu, doutora Gisele, poxa, por algumas horas, mas, nossa, não... o médico até falou, tenta 1 hora hoje, ou minutos, tenta amanhã, fiquei por 3, 4 dias. E adaptação da máscara também, viu? Adaptação da máscara. E a questão de costume. Não, mas você precisa, às vezes, trocar a máscara. Por uma questão de adaptação. Eu posso voltar num tema que a Gisele já perguntou? Pode. Da questão das dores no peito, enfim. Como que a gente que eu digo, né, nós pacientes, que não temos o conhecimento que vocês têm, ou que as senhoras têm, muito se confunde, né? A questão de gases, não é? Com dores no peito, né? Sim. E aquela dor no braço. Então, formigamento. é verdade ou é mentira? Vai. Dores no braço direito, nada tão desesperador. Dores no braço esquerdo, já que é ao lado do coração, corra para o hospital. Isso é verdade, é mentira? E como que podemos diferenciar gases de realmente uma dor no peito que pode levar a um infarto? Se aquele famoso remedinho de gases pode solucionar ou se de repente não se pode esperar? O que as senhoras nos orientam, hein? Eu sempre falo o seguinte, que gases não mata, infarto mata, né? Então, na dúvida, ProHealth, vai para o hospital. Mas não tem uma diferença, por exemplo... Então, de sintoma, desse né? sintoma, tipo o coração apertado e gases? A gente tem o que a gente chama de diagnóstico diferencial de dor torácica, tá? Que você tem N causas, refluxo da dor torácica, gases da dor torácica, infarto da dor torácica. É óbvio que se toda dor torácica que você tiver, se você for procurar o hospital, a gente vai ficar louca. Mas, se for uma dor mais persistente, né, que ela é, como a doutora Fernanda falou, mais desencadeada pelo esforço, que se você dá uma paradinha, ela não melhora, ela está durando um pouco mais de tempo, é melhor você procurar um hospital. Né? Melhor você procurar um hospital. Você fazer esse diagnóstico, o leigo fazer o diagnóstico, o paciente fazer o diagnóstico, é meio complicado. Eu não sou vidente, mas tenho certeza que Gisele perguntaria, nos comunicamos pelo olhar, viu, doutoras? Tenho certeza que ela perguntaria o seguinte, mas o que é uma dor persistente? Lógico, não é uma ciência, não tem uma questão exata de um período. Mais ou menos, o que é persistente na questão de dor? Horas, uma manhã, uma tarde, uma noite? Também as senhoras não saberiam precisar, mas mais ou menos para eu, Gisele, para os estudantes, para nós que somos leigos, diante do conhecimento das senhoras. 30 minutos é um tempo razoável de dor, sim. A questão é que realmente é muito difícil, às vezes, a gente conseguir diferenciar uma dor de gases e de uma dor de infarto. Isso é uma grande questão. Existem sinais que vêm acompanhados da dor no peito que podem chamar atenção para uma dor de uma origem cardíaca, que é o que você mencionou da irradiação para o braço esquerdo, acompanha a falta de ar, sudorese, o paciente sua. E uma coisa que eu sempre costumo falar é que assim, você teve uma dor, você nunca teve essa dor no peito antes. É uma dor que te preocupa, te assusta? Sim. Uma dor forte o suficiente para você pensar em ir para o pronto-socorro? Vá para o pronto-socorro. Ó, a Gisele continua no comando, eu vou incluir um colega aí com vocês, são 11h14, vou até, não sou o Raul Gil, óbvio que não, mas vou ceder o meu banquinho, não é? Para o William Lopes. William, vem cá. Aqui é tudo no ao vivo, não tem aquele negócio de roteiro, viu, doutor? Esses programas roteirizados por aí, agora sorri, agora dá bom dia, agora abraça. Pelo amor de Deus, aqui não vem que não tem, é papo em dia muito espontâneo. Bom dia, aqui é o microfone. Bom William dia. Lopes. A Gisele já te conhece, me falava até ontem, as doutoras não sei. Obrigado. Aplausos, por favor. Agora ganha um kit completo da PAN. William Lopes é um jornalista esportivo,
trabalhou por 20 anos no Grupo Bandeirante de televisão, além de outros grupos de comunicação, está atualmente prestando serviço para a Comebol, não é? Ele já vai explicar isso. E veio hoje para a gente bater papo sobre futebol, falar de Copa América, né? Falar de contar histórias. Em 20 anos de profissão tem muitas histórias para contar. Mas aí, coincidentemente, a Robertinha Tuma, em nossa produção, me sinalizou, não só comigo, mas para a Gisele também, que ele fez a cirurgia que vocês comentaram há pouco. Então, programa ao vivo. Da apneia. De desvio. Aqui. Eu vou continuar no meu cantinho. Tá bom. Gisele, William Lopes, para entrar no papo aí com vocês. Bem-vindo. Daqui a pouco, sair da frente aqui, a gente volta a falar de bola. Tudo bem? Fala pra gente como foi essa cirurgia. Posso dizer que eu derrubei o Fatioli, né? Derrubou, pegou o banquinho. Agora, tchau, Fati, até mais tarde. Hoje eu corro riscos com vocês e os estudantes, viu? Primeiro, muito legal estar aqui com vocês. Obrigada. Parabéns aí pelo programa, toda a produção, estar aqui com vocês. E aí, quando vocês estavam falando desse problema do sono, né? Eu acabei de passar por isso, que eu fiz a cirurgia do nariz e da garganta, né? Porque me assustou muito o último exame do sono que eu fiz. 153 despertares durante a noite e 25 apneias por hora. Ou seja, 2 minutos e alguma coisa, eu tinha uma apneia. Agora, explica pra gente como que é esse exame do sono. Como que ele funciona? O paciente, eu acho que você até pode dizer que você já tem essa experiência, né? Ele é monitorado literalmente durante todo o período de sono. Então, ele dorme numa clínica, existem alguns que acabam fazendo em casa, mas geralmente o paciente dorme e ele é monitorado. A oximetria, ou seja, a saturação de oxigênio, gás carbônico, a respiração, as pausas respiratórias que o paciente faz. E a partir daí a gente faz o diagnóstico de apneia do sono. 153 bastante. Vezes acordando sem saber. Imagina a qualidade desse sono, né? Nada. Agora, quando você descobriu que você precisava fazer esse exame? Passo o dia inteiro cansado, ou passava, né? Ou seja, cansaço Você acordava excessivo. a noite inteira, você acordava sem saber, mais de 150 vezes acordando, sem ter a noção. A gente chama de microdespertares. Microdespertar. Ele acorda, mas ele não percebe que acordou. E você vê como a gente não pode julgar, né? A apneia do sono é uma doença que geralmente é muito mais frequente em pacientes obesos, com a circunferência do pescoço aumentada. É jovem. Olhando para você, a gente não diz que você tem apneia. Então... E 25 na hora, durante uma hora você tem 25, é muita coisa. Aí o problema era o AVC, né? Que poderia dar tranquilamente, né? Sim. Então, aumenta não só o risco de AVC, como infarto, outras doenças cardiovasculares. Então, por isso que eu quis contribuir com isso, porque é um exemplo para as pessoas correrem atrás enquanto acontece algum problema muito mais sério, né? E a apneia não é só a causa de doença isquêmica também, tanto neurológica, né, AVC, como coronariano, como também quadros de arritmia cardíaca. Porque a arritmia cardíaca é o coração batendo de forma descompassado. Tá? O coração tem um ritmo regular. Tá? Uma das causas de arritmia cardíaca é a apneia do sono, tá? Que é uma coisa muito importante. Hoje a gente pega muito no consultório, né, Fernanda? Muito. E principalmente em idoso, eu pego muito a apneia do sono, porque a apneia ela não é só, ela é multiestrutural, né? A gente tinha um conceito antes que a apneia era só a parte superior. Hoje a gente sabe que ela é multiestrutural. Então você tem uma disfunção, tá, das estruturas respiratórias, né, de flacidez de musculatura de pescoço, de rosto, que contribui para você ter essa apneia. Tá bom. Tá? Willy, explica pra gente como foi a cirurgia, como foi a recuperação, se é simples. Eu tô na fase final de recuperação, né? Eu confesso, quem for fazer, elas sabem disso, é uma dor absurda durante 10 dias, né? Dói. Porque eu não fiz só o nariz. Aí tem gente que já fez só o nariz e não teve dor nenhuma. Eu ouvi isso de muita gente. Então fiz o desvio do septo, carne esponjosa, tudo, né? Aproveitou para fazer tudo. Mas aí isso não era o suficiente para mim, que segundo a minha médica, eu tinha uma garganta muito fechada, então ela precisou fazer uma raspagem, tem um termo que vocês... Turbinectomia. Repita, por favor. Turbinectomia. Pronto. Então, abriu bem a garganta pela cirurgia. Esse é um processo de muita dor pós-cirúrgico, né?
1 semana, 10 dias aí com muita dor, porque você não consegue engolir absolutamente nada. Saliva, você tem dor. Nada? Nada, muita Água, dor. nada? Emagrece, entendeu? Não consegue nada. Imagina uma dor de garganta muito forte. Que você não consegue comer nada. E a saliva já te dá muita dor, né? Então, toma bastante sorvete, essas coisas, mas nem isso eu conseguia. Doía muito, passei uma semana assim de muita dor. Mas era pro bem, né? Era para ter uma qualidade de vida melhor, você dormindo melhor, né? Passado isso, eu ainda estou nesse processo do terceiro ponto para fechar. Segundo as pessoas que estão cuidando de mim, eu tenho aqui uma arcada dentária para trás. Então, mesmo com a raspagem na garganta, ainda não passava o ar com frequência, né? Então, estão providenciando para mim agora um aparelho só para dormir, né? Como se fosse uma plaquinha. Um aparelho móvel, para trazer isso aqui para frente, né? O queixo assim, para abrir mais espaço lá atrás para você respirar, né? Então, é o último processo, aí eu espero dormir melhor. E um conselho, faça um pouco de fono. Fono. Olha Hoje aí. você tem um fono, ela faz um fortalecimento de toda essa musculatura, tanto dentro como fora do pescoço. Isso ajuda muito. Muito obrigado. Agora, doutora Amábile, tem uma pergunta. É verdade que quando o idoso tem alguma doença grave, o corpo fica mais fraco para combater? Um dos sistemas que você tem muito comprometimento no envelhecimento é o sistema imunológico, né? Então, o quadro de defesa do organismo do paciente idoso, ele tem uma resposta mais lenta e mais dificultosa, digamos assim, né? Intrínseco do envelhecimento, isso é intrínseco do envelhecimento. Porque tem coisas que são doenças e tem coisas do envelhecimento que são coisas que são inerentes ao envelhecimento. Então, a doença... A imunidade, ela fica comprometida. Então, Uma doenças, gripe, então, no idoso, ela é com um pouco mais grave do que por isso a importância das vacinas, do reforço de vacina, né? A gente está vendo que a gente está tendo um surto de sarampo de novo aqui no Brasil, né? Que estava praticamente abolido. Então, o que a gente está fazendo? Já vacinando os idosos, porque eles podem até ter tido sarampo na infância, porque naquela época eles tinham, mas eles vão perdendo essa imunidade, a gente está retornando o esquema de vacinação. A vacinação contra a gripe, né, o H1N1, esse reforço que a gente obrigatoriamente tem que fazer no E de quanto em quanto tempo o idoso tem que procurar um geriatra, um cardiologista? Tem um tempo, uma periodicidade para Depende muito das comorbidades que ele tem, né, Fernanda? Sim. Entendeu? Mas qual o tempo recomendável? Então, depende muito de caso a caso. Tem pacientes que têm uma fragilidade tão grande, né, que ele precisa passar a cada 2 meses, por exemplo, entendeu? A cada 3 meses. Tem idosos que são até com uma idade mais avançada, mas com menos doença. Entendi. Então, ele passa a cada 6 meses. Entendi. Depende muito do que ele tem de doença de base, o tipo de remédio que ele toma, né? Então, por exemplo, se a gente tem um quadro demencial num idoso, onde ele vai tomar algumas medicações que são remédios controlados, então você tem que fazer um acompanhamento, porque ele pode ter efeitos colaterais mais importantes. E o idoso tem muito problema de interação medicamentosa. A gente estava conversando sobre isso lá atrás. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Porque a gente tem a cultura, no Brasil, me corrige se eu estiver errada, de ir ao médico só quando a gente está com algum problema. Não é assim que tem que funcionar, né? Não, pelo menos não deveria. Não deveria. Eu acho até que o brasileiro, ele tem uma cultura até melhor. Acho que está cada vez melhorando mais, dele fazer esses acompanhamentos preventivos da doença, né? Ou não digo nem da doença, mas sim da saúde, né? Porque se você pega uma doença no começo, você consegue fazer o diagnóstico precoce e com isso você consegue ter um percentual de cura muito grande, né? De tratamento, de controle, sem as complicações. Então, a Fernanda trabalha com a parte de hemodinâmica, que é a parte que estuda as coronárias, faz o exame cardiológico mais invasivo. Então, se o cardiologista, a gente pega
um exame alterado e ela já faz um estudo mais precoce, né, Fernanda? A gente evita que esse doente infarte e tenha uma lesão muscular mais grave que vai prejudicá-lo cada vez mais, né, na Pode doença chegar cardíaca. até a morte, não é isso? Exatamente. Bom, agora a gente vai chamar uma pergunta dos universitários. Quem ali? Oi. Para quem é a pergunta? Se apresente, por favor. Meu nome é Matheus Gomes. A pergunta vai para as duas também. Para as duas. Pode Somos fazer? nós duas. Pode. Eu gostaria de saber se, por exemplo, um jovem que tem um infarto, o risco de vida dele depois fica maior, ou seja, ele pode ter uma dependência disso, uma complicação após o infarto? Olha, eu vou dizer para você que recentemente eu tenho atendido bastante jovens com infarto, né? Que eu faço essa parte de cateterismo. Isso vem sendo cada vez mais comum, principalmente pelo uso mais frequente de drogas, anabolizantes, substâncias outras que a gente acha que não faz mal nenhum, e aí chega esse jovem para a gente com um infarto. E qual que é o grande problema do infarto? Como a doutora Amabile já disse, morre um pedaço do músculo do seu coração. Então, se você não procura um atendimento rápido, a gente não consegue desobstruir essa artéria do coração de uma maneira precoce, esse coração ele enfraquece e o paciente pode vir a desenvolver o que a gente chama de insuficiência cardíaca, que é o músculo do coração fraco. E isso pode ter diversas consequências, desde a arritmia até você ficar muito cansado para desenvolver qualquer atividade física. E isso também piora a sua sobrevida a longo prazo, né? Então, a sua expectativa de vida acaba sendo menor. E uma vez que você já teve uma doença do coração, um infarto, a chance de você ter de novo sempre é maior do que aquele paciente que nunca teve nada, que sempre foi saudável. E o jovem, quando ele infarta, é sempre um infarto mais grave do que o idoso quando ele infarta. Olha. Né? A maior característica disso é porque o idoso, ele foi obstruindo a coronária aos pouquinhos e ele foi criando colaterais, né? Caminhos alternativos, deu tempo para irrigar essa área do coração que está comprometida. O jovem, pela própria idade, ele não teve tempo de fazer isso. Né? Por isso que quando a gente vê um jovem infartando, o risco de óbito é muito alto. Né? Olha. E é o que eu sempre falo quando eu pego um jovem, né? Cuidado com o que vocês estão fazendo, com a vida de vocês. Agora, isso é qualidade de vida ou pode ser genético também? Não, claro, pode ser genético. Existem algumas doenças que são genéticas, inclusive doenças que o paciente apresenta níveis de colesterol muito altos e acabam criando essa doença aterosclerótica, né, que é a deposição da gordura na parede dos vasos, de uma forma muito precoce. Então, essa é a principal, que a gente chama de hipercolesterolemia familiar. Então, esses pacientes... Geralmente a gente vê, né, acima de 60 anos, esses com 20 e poucos anos, às vezes já precisam de um stent, desobstruir uma artéria do coração. E eu conheço pessoas que têm 20 stents, já fizeram cirurgia do coração. Jovens. E aí tem que viver com cuidado, né? Isso tem que ir sempre ao cardiologista, tem que ter cuidado com a atividade física, a alimentação também é muito importante, não é isso? Exato. Controle intensivo e remédio, de tudo. Remédio também. Nesses casos, principalmente na hipercolesterolemia familiar, por mais que o paciente faça, e tem que fazer, não é o fato dele tomar o remédio que ele não tem que fazer as coisas certas, né? Tem que tomar o remédio, se alimentar bem, fazer exercício. Porque tem muito esse conceito, né, Fernanda, de que eu tomo o remédio, pronto. Então, não preciso fazer mais nada. Então, não preciso fazer mais nada. Um complementa o outro. Tem que sem ser. dúvida. Ninguém faz sucesso sozinho. Não tem, não tem. E existe essa resistência do idoso em querer... Eu digo isso porque meu pai e minha mãe já passaram dos 60 e eles têm uma resistência em não ir ao hospital, em não tomar remédio. E a gente tem que ficar insistindo e às vezes até brigando. Tem essa resistência mesmo? Existe? Ou será que é só meu pai e minha mãe? Não. Todo mundo tem resistência a tomar remédio. Todo mundo. É incrível isso. E como é que a gente pode fazer? É conscientização. Você tem que fazer um trabalho de conscientização. Né? É o dia a dia com o paciente, é o olho no olho, é explicando. Eu acho que hoje um grande problema que a gente tem na medicina é a falta de comunicação. Né? Vocês que são comunicadores aí... a gente precisa conversar com o doente, a gente precisa explicar para o paciente o que ele tem.
entendeu? A gente vender, eu falo que o médico ele tem que ser o melhor marqueteiro do mundo, porque a gente vende um produto muito ruim, que é a doença. Que é a doença. Né? Então a gente precisa convencer o doente, o paciente, aquela pessoa, que ela tem alguma coisa que vai ser ruim para ele, né? Que pode levar a uma série de complicações. Então, você tem que ter argumentos na mão. Isso envolve a família inteira, então, né? Então, isso você tem que ter muita conversa. Doutora né? Marília, acho que a informação é o nosso principal artifício para convencer o paciente a tomar o remédio. Por porque isso não que adianta toda você vez que só alguém me prescrever. chama para vir num programa, eu venho. Porque... Não, é verdade, porque eu acho que a gente tem que fazer esse tipo de informação. Bom, a gente vai encerrar a nossa entrevista, Obrigada, tá né? bom? Queria agradecer a doutora Fernanda, doutora Amabile, Fernanda, William, vai continuar com a gente, Obrigado. tá bom? E agora é com você, Fatioli, venha. Tá com o coração bom? Tô com um pouco de dor no peito. Não faz isso não, que a gente não tem nada aqui. Eu te levo comigo, Mas veja bem, Fatioli. posso completar? Ontem tivemos aqui um coquetel para jornalistas, blogueiros que estiveram. E eu vou confessar às médicas aqui. A Gisele viu, então ela acompanhou isso. E a William também. Eu ataquei uma travessa de torresmo. Seria aquela dúvida que Não fiquei, façam isso em uma casa. situação outra, seria? Com certeza. Torresmo E uma pergunta final, eu não me controlo. Idoso é considerado 50 a mais ou 60 a mais? Ou Então, qual é a nova... a Organização Mundial de Saúde mudou isso agora, então, né? por isso Mudou. é que eu pergunto. O idoso passou a ser acima de 68 anos. 68? Pô, eu sou um garotão, doutora. Tá Sou o novo jovem. playboy da Jovem Guarda, doutora. Sou Gisele, aí. E a Gisele nem nasceu, é um bebezinho que fala, poxa. Então, você vê, olha E o lá. William é o meu sobrinho, pô. Estamos todo mundo jovem. Tomei teu lugar, tio. Eita, nós. Muito obrigado. A senhora gosta de futebol? Eu gosto. Que time a senhora torce? Eu sou santista. Eita, estamos toda a nossa torcida tá aqui, eu e a senhora. E a senhora? Palmeiras. Palmeiras, eita, perdeu não, ganhou do Sampaio Correia ontem 1-0. Daqui a pouco o William Lopes falar disso. Viu como é que é o programa? Veio para falar de futebol e já veio Já dar veio depoimento, falar né? da Importante Ó, isso. deixa ali, cozinha o quê? Com o William. William. Ah, o William vai também? Então, dá licença. Muito obrigado, viu? Obrigada a Vamos ver você. as kits da PAN também, tá? Obrigada. Mas eu não sou médico e vocês nunca ouviram isso. As senhoras, modo de falar e por respeito. Pode ser você. Comam com moderação, Moderação. tá? Nunca se esqueçam desse conselho, quem avisa amigo é. Vá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem, William. Olha aqui, viu esse painel grandão que a gente... Aê, sensacional, hein? E nem tá levantando aquela plaquinha. Aplauso, choro, cara de alegria, cara de tristeza. Estão ensinadinhos. Professor Helena, se todo aluno fosse assim, ser professor no Brasil era uma moleza, meu Deus do céu. Vem cá, vamos pra cozinha ali. Vem cá, vem cá. Daqui a pouco a gente vai falar, quero saber o que você pensa do Kaká, que falou Tudo bem, não como jogou vai? no Corinthians, que não jogaria em time pequeno, pô. Pois é. Pelo amor de Deus, vamos ficar naquele canto, né? Ou Vamos ficar ficar aqui? naquele canto. Ficar aqui ou no outro? No outro canto? Vem pra cá. Pera, deixa eu passar na frente, desculpa, Rony, tudo bem? Essa é a câmera que o Costinho usava quando fazia a escolinha, ela era a câmera que fazia... Au, né? Vem pra cá, William. Senta ali, conhece o casal Rico? Passa aqui na frente Conhece também, a ó. Flávio Rico? Olha o William Lopes aí. Muito prazer, tudo bem? O William, 20 anos de Band, hein? Será que vai pro céu ou se vai, pô? Com Quanto tapete... tempo você ficou? Fiquei 4. 4. Também vou, mas você vai com banda de música e tapete vermelho, pô. Rico e Flávio, o que nós vamos ter aí que o William vai apreciar ao final do programa, hein? Com certeza, Fatioli. Primeiro, bom dia a Bom você. dia, bom dia, dia, bom Gisele. dia. Parabéns pelo programa novo, Parabéns, né? isso Programa novo não, mesmo. programa velho, mas com um cenário Repaginado, maravilhoso. tudo novo, Seja né? muito bem-vindo. Parabéns mesmo, Fatioli. Bom, hoje a gente vai preparar para vocês um bife delicioso de chorizo, acompanhado com batata grelhada. Já tem aqui pronto um filé para vocês. Uma salada verde, né, Flavinha? É, a salada verde com kiwi. E a gente vai aproveitar, Fatioli, essa cozinha maravilhosa, né, da Sufisa e usar a grelha, a chapa e o fogão. Esses as três três? elementos. É. A gente vai olhar. A gente tem assistido... O que você vai fazer em cada situação, em cada... Na grelha eu vou preparar o bife ancho, Tá. o bife de chouriço, perdão. Eu vou mostrar o preparo dele nos 3 As, que é o azeite, alecrim e o alho. Vou preparar ele aqui na nossa grelha. Nessa grelha aqui argentina, né? E aqui na chapa eu vou fazer a batata, que ela já está cozinhando. Depois eu vou deixar ela preparar aqui na chapa. E o fogão para cozinhar a nossa batata. Olha, Rico e Flávia,
O casal que cozinha também em nome do amor, né? Sim, sempre, sim, com sempre. certeza, né, Apaixonados. Já dá um agarrão nela, tá? Eu agarro toda hora. É impossível ficar perto e não agarrar. O William, quando chegou aqui, né, para participar do programa, ainda antes, óbvio, de 10 horas, me perguntou. Eles estão sempre ali e tal. Eu falei, não sei. É uma loucura, é uma loucura. É mesmo? É uma loucura, eu não consigo parar. É uma atração, é um imã, é uma coisa absurda. É muita alegria, muito amor. muita energia, né? É muita energia, é muito Muitos amor. pratos coloridos. Falou do coração, Fátima, é verdade. Eu queria até fazer uma pergunta com a Clara, mas não deu tempo. Mas você sabe assim, quando eu encontrei a Flávia, eu pensei que eu ia morrer. Por quê? Porque meu coração não parava de disparar. Foi aquela coisa absurda, Flávia, doutora, absurda. você com ele. Ah, eu sou mais discreta, né? Nossa, eu vou encher de beijo sou quando terminar mais- o programa, você não tem noção. Você sabe que a comida sai mais gostosa, né? É verdade. Feito com amor, né? Olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver que horas são. Dá uma 11h36, olha a hora, como eu falo. Hoje, mais uma vez, recebendo os estudantes da Embi Morumbi, estudantes do curso de Rádio e TV, com a professora Helena Prates, que não é carrasca, e me falava, Fatioli, eu como professora trabalho pouco e ganho muito bem. Parabéns, professora. E a gente vai falar ainda de futebol, bater um papo, não é? Porque ganhou, perdeu, empatou, nada, pô. O William, que é experiente pra caramba, atualmente trabalha na Comebol, tem histórias várias pra contar. E a gente vai bater um papão com ele, a gente vai bater um papo aqui pra ficar com o Rico e com a Flávia. Legal. Curte uma carninha ou... Delícia, porque se você fala que é vegano, eu já dou na tua cara, né? Óbvio. Posso que você- sair daqui às 5 da tarde? Pode, sem Vai, tempo todo. fica à pô. vontade. Então tá bom. Ó, ainda hoje notícias também, eu vou naquele painel bonitão, né? No nosso painel que traz as informações, vamos aos portais IG, o UOL e G1 para atualizar notícias, enfim. Tudo isso ainda hoje no nosso Papo em Dia, que vai até 13h. Eu, Décio Pitinini, Gisele Alves, aqui estamos diariamente a partir das 10 da manhã. Voltamos na sequência. Até já, pessoal!